Olá, meus queridos, vamos para mais uma aula de análise sintática aqui comigo no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre predicados, sobre os tipos de predicado. Então vamos nessa? Vamos para mais uma aula com a professora Alciele Nobre. Para compreender bem esta parte, este termo essencial da oração, o predicado, vamos para o conceito. O que é o predicado? O predicado é aquela parte que se refere ao sujeito. É nesta parte da oração que nós encontramos o verbo. O verbo, gente, é essencial. Jamais haverá um predicado sem verbo. Vou apresentar agora, inicialmente, dois exemplos para que nós compreendamos muito bem o predicado. Veja só. No primeiro caso, as mulheres precisam denunciar atos de agressão. As mulheres é o termo que nós o classificamos com sujeito, por quê? Porque todo predicado precisam denunciar atos de agressão se refere ao sujeito mulheres. É nesta parte que nós também identificamos o verbo precisam. Muitas vezes, diante de uma gramática normativa, desses exemplos que nós encontramos em gramática, nas gramáticas, nós percebemos que sempre a oração está bem organizada, convencional, na sua ordem direta, sem haver aquela dinamicidade, aquela flexibilidade dos termos na oração. O sujeito, o verbo, o seu complemento, ou o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Na verdade, isso é uma forma convencional, mas nem sempre nós encontraremos orações dessa forma. Até mesmo nos concursos públicos, normalmente, coloca-se o sujeito após algum termo ou até mesmo após o predicado. Isso não impede nada, essa ordem não é obrigatória, sujeito-predicado. Observe só o segundo exemplo. Durante anos, muitos alunos reclamam da falta de equipamentos no laboratório. Observe que o sujeito, muitos alunos, está após a expressão durante anos. E toda parte que não é sujeito contempla aí o predicado. Portanto, reclamam da falta de equipamentos do laboratório durante anos, tudo isso se refere ao sujeito, portanto, é o predicado. Neste primeiro momento da nossa aula, ficou compreendido isso? Deu para entender o que é predicado? Pronto. A partir daqui, nós vamos compreender as próximas ideias, as explicações aqui para que eu possa mais à frente saber identificar os tipos de predicado. Olha só, neste primeiro momento, antes de estar aqui identificando o predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, é bom haver uma preparação. E essa preparação se dá quando eu reconheço a transitividade do verbo. Eu vejo que alguns alunos às vezes comentam comigo, ou pelas redes sociais, ou até mesmo nas aulas presenciais em que eu ministro, que quando chega esse conteúdo, transitividade do verbo, transitivo direto, transitivo indireto, começam a enlouquecer. É assim com você? Bem, na verdade eu acho que esse conteúdo ele não é difícil, ele não é complexo, ele precisa de uma atenção, porque nós precisamos reconhecer os verbos, o significado deste verbo, porque eu disse a vocês lá na aula introdutória da análise sintática que nós também temos uma relação de semântica na análise sintática. E para eu entender um verbo transitivo, direto, um verbo intransitivo, eu preciso entender também a semântica desse verbo. Porque nós temos que tipos de verbos quanto à sua predicação? O verbo intransitivo. Do que é que se trata? Aquele verbo que tem conteúdo significativo completo. Ele não precisa de complemento. Nós temos dois verbos transitivos, aí separando o transitivo direto e o transitivo indireto. Nós vamos ver nos exemplos e nós vamos entender bem a diferença entre eles. E, por fim, a soma desses dois transitivos, ou seja, o bitransitivo, o transitivo direto e o transitivo indireto. Além destes verbos que nós chamamos, esses primeiros verbos aqui, o intransitivo e os transitivos, que são verbos nocionais, são verbos de ação, nós temos o verbo de ligação. Ele não tem uma ação própria, ele é verbo que serve para ligar elementos na oração. Sujeito e o predicativo do sujeito. Vamos aos exemplos?
Perceba que nesses exemplos, o verbo intransitivo, aquele que tem significado completo. O verbo viajar tem significado completo. Quem viaja, viaja. Concorda comigo? Olha só estes 4 casos bem semelhantes que eu coloquei para você observar. O primeiro caso, eu só tenho o sujeito e o verbo intransitivo. Minha filha viajou. Eu não preciso de um complemento verbal. Percebe aí pelo significado? Se você pronuncia aí a frase, eu viajei, ela está completa? Exatamente sim. Mas assim, eu estou observando aqui nos outros exemplos que tem uns termos após o verbo viajar. Estes não seriam complementos verbais? De jeito algum. Estes são complementos circunstanciais da ação verbal e não completa o sentido do verbo, de modo algum. Olha que eu tenho na segunda oração, minha filha viajou ontem. Ontem aí é termo que traz circunstância de tempo, portanto, não é complemento verbal. Um outro caso eu tenho, minha filha viajou para a Bahia. Para a Bahia é lugar, é circunstância de lugar, não completa ação verbal alguma. E por fim, minha filha viajou tranquilamente. Foi o modo como minha filha viajou. O que é que eu posso encontrar após o verbo intransitivo? Eu posso encontrar uma circunstância. E circunstância dá-se aqui a entender que é a ideia de um advérbio, que vem aí o advérbio, a locução adverbial, em análise sintática, o adjunto adverbial. Compreendido? Portanto, o verbo intransitivo é este que tem sentido completo. Vamos para os outros casos, para os outros verbos aqui quanto à sua predicação. O que seria o verbo transitivo direto? Se o verbo intransitivo é este que tem sentido completo, o verbo transitivo direto é este que precisa de um complemento para que o seu sentido seja bem compreendido. Eu não posso chegar aqui e falar, ó, meus amigos, eu fiz... minha frase é incompleta. Eu posso chegar aqui e falar, eu fiz? Não. Eu preciso dizer o que eu fiz, porque quem faz, faz alguma coisa. E aí eu tenho um sentido de um verbo que necessita de um complemento. E este complemento não precisa de preposição. Olha aqui como diz a oração. Nós fizemos os trabalhos propostos. Precisou de preposição? Não. A própria pergunta nos garante isso. Quem faz, faz algo. Olha o segundo exemplo. Eles escutaram todos os áudios. A própria pergunta ao verbo. Como é que nós fazemos a pergunta ao verbo? Vamos treinar? Quem escuta, escuta algo. Você não diz escuta para algo, escuta de algo, escuta com algo. Diz... Não, isso é claro, isso é simples. Nós reconhecemos a transitividade verbal fazendo a pergunta ao verbo, porque vai garantir o sentido, se este precisa de complemento ou não. E se tiver complemento, será que tem preposição? Não tendo preposição, nós estamos aqui diante de verbos transitivos diretos. E agora, o que seria o verbo transitivo indireto? O verbo transitivo indireto, ele só tem uma pequena diferença quanto ao verbo transitivo direto. E qual é? A preposição. É exatamente isso. É essa palavra que nós chamamos palavras que liga, né? A preposição é uma palavra que liga. Essa palavra que liga o verbo ao seu complemento, ela faz a diferença quanto à predicação deste verbo. São verbos que, ao fazer a pergunta a ele neste treino, que eu sugiro que você faça, imediatamente nós utilizamos a preposição para acompanhar o complemento. E aí, quando eu tenho a primeira oração, eu acredito no homem. Fazendo a breve pergunta, quem acredita, acredita em alguém ou em algo. A preposição em, ela é exigida na relação entre verbo e complemento. Assim como nós confiamos em Deus. Quem confia, confia em alguém. Assim como eu gosto de bolo de chocolate. Não é maravilhoso? Olha que a preposição de tem que estar aí. Eu não posso de modo algum falar eu gosto bolo de chocolate. Não vai ter sentido. A preposição ela é utilizada para fazer esta ligação e assim dar sentido na relação entre verbo e nome. Portanto, são casos bem claros e bem fáceis de perceber quanto ao verbo transitivo indireto. Vamos para mais um caso quanto à predicação verbal? Olha aqui, galera. Nós temos o verbo de ligação.
O verbo de ligação se dá de modo a você reconhecer neste verbo apenas a ligação entre os termos sujeito e predicativo do sujeito. Sim, o predicativo do sujeito, que já eu vou explicar a você bem direitinho sobre este tipo de elemento da análise sintática. Predicativo do sujeito, o elemento que está no predicado, mas faz referência ao sujeito. Ó, os cachorros são seres amáveis, concorda comigo? Olha a ligação que nós temos aqui. Seres amáveis, o elemento que está no predicado e faz referência ao sujeito. Ligado por qual palavra? Pelo verbo. Na flexão aqui, são. Verbo de ligação. Olha só o segundo caso. Lúcia parece feliz. Feliz é o elemento que está aqui no predicado fazendo referência a Lúcia, que é o sujeito. Ficou claro aqui, galera, quanto à predicação verbal? Observe só. Me lembrei. Eu não falei aqui, não coloquei no exemplo, mas vou dizer aqui de modo bem prático e bem claro para você compreender. Lembra que eu posso ter verbos, ou melhor, na situação comunicativa nós temos verbos que apresentam dois complementos, são os bitransitivos, os verbos transitivos direto e indireto. Estão lembrados? Pois bem, deixe-me falar aqui com você bem claro para que você possa entender. Quando eu tenho uma frase, eu paguei a conta ao lojista. Percebe aí o entendimento do verbo pagar? Quem paga, paga algo a alguém. Então, o algo aí, que é a conta, é o objeto direto. Alguém aí, a alguém, é a pessoa a quem eu pago. O verbo pagar, ele pede esses dois complementos. E aí nós temos um caso de verbo de ação, que pede um objeto direto e um objeto indireto, sendo, portanto, um verbo transitivo direto e indireto. E aí nós encontramos em vários verbos. O verbo agradecer, quem agradece, agradece algo a alguém. O verbo enviar, eu enviei o e-mail aos clientes. Olha só, a relação aí, e-mail complementa o verbo aí sem preposição e aos clientes com preposição. Mais uma vez, confirmando que o verbo enviar é transitivo direto e indireto. Ficou claro aqui quanto à predicação verbal? Vamos aos tipos de predicado, porque essa primeira parte foi bem fundamental para você entender os tipos de predicado. Vamos aqui? Gente, nós temos três tipos de predicado. Predicado verbal, nominal e verbo nominal. Pela própria nomenclatura, pela estrutura aqui que nós temos, a expressão, verbal, ideia de verbo, nominal, ideia de nome, verbo nominal, juntou os dois. Só isso basta? De modo algum. Vamos entender a natureza desta oração, vamos entender a organização deste predicado para que nós saibamos bem identificar estes termos. Alciele, para que isso é importante? Eu adoro dar aula de análise sintática e mostrar a meu aluno por que é importante. É importante reconhecer todos esses termos sintáticos, porque nós vamos precisar lá na frente. Nós vamos precisar, gente, nas aulas de pontuação, nós vamos precisar no entendimento da concordância verbal, nós vamos precisar na regência, que são conteúdos assim fundamentais para que vocês possam compreender. Portanto, não ache que esses conteúdos eu posso, lançar de todo modo sem entender, porque não é assim, e não é só para decorar, não. Vamos pensar em língua portuguesa, vamos entender de fato. Então vamos aqui? Olha só. Primeiro caso. O primeiro caso eu tenho que eu preciso entender para reconhecer um predicado verbal. Primeiro, o núcleo desse predicado é um verbo. Oxe, Alciele, e você não disse que todo predicado tem um verbo? Eu preciso entender que o núcleo é um verbo? Sim, o núcleo seria aquela parte mais importante do predicado. Nós vamos ter um caso que o predicado não tem o verbo como núcleo. No predicado verbal isso é obrigatório, a parte mais importante. Nós temos aqui, gente, uma ideia de que neste predicado jamais teremos um predicativo do sujeito. De modo algum. Não há possibilidade. Também, nós precisamos reconhecer que este verbo tem ação. Tá? Esse verbo denota ação. Ele também pode denotar, que eu não coloquei aqui no caso, mas também você pode perceber em predicados verbais os verbos que exprimem um fenômeno na natureza. Isso é possível também. Olha só os exemplos que eu coloquei aqui. Choveu muito ontem. Ó, o predicado ali, olha, o núcleo choveu. Não é o verbo
Fenômeno da natureza, denota aí uma oração sem sujeito, lembrando aquilo que nós vimos. E aí eu tenho um caso de um predicado verbal para você ficar aí bem entendido que quando o verbo denota fenômeno da natureza, também confirma um predicado verbal. Os cidadãos reclamaram das mudanças. Olha, reclamaram, verbo de ação. Quem reclama, reclama de algo, portanto, um transitivo indireto. Neste predicado, reclamaram das mudanças, nós temos como núcleo o verbo reclamar, portanto, predicado verbal. Olha só esse terceiro caso. A antiga casa foi demolida pela construtora. Perceberam que nesta oração nós temos um sujeito que não age, um sujeito que sofre a ação, porque a antiga casa ela não realiza uma ação, ela sofre a ação de ter sido demolida. É um caso de uma voz passiva, né? Uma oração em voz passiva aqui. Mas isso não quer dizer que este verbo em voz passiva não tenha conteúdo, não tenha sentido de ação. O verbo demolir é um verbo de ação. E eu tenho aqui, mais uma vez, um predicado que se confirma quanto à sua classificação como um predicado verbal. Último caso, ocorreu um acidente na BR-123, na BR-123, digamos assim. O verbo ocorrer, ele é intransitivo. E ele denota também uma ideia que, estando na oração, sem predicativo do sujeito, nós temos aí mais um caso de predicado verbal. Os exemplos, eu acredito que esclareceram muito bem a identificação de um predicado verbal, não é verdade? Vamos aqui para mais outros casos para que nós possamos bem compreender este conteúdo. Próximo tipo de predicado, predicado nominal. Como o próprio nome diz, nós temos como núcleo o nome. O nome é núcleo deste predicado. Tem verbo este predicado? Óbvio que tem. Por quê? Porque é parte fundamental nesse termo da oração, o verbo. Mas o verbo ele não é importante, digamos assim. Ele existe, a parte importante desse predicado é o nome. Tem verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito, é o tipo de verbo que nós vamos encontrar no predicado nominal, fácil, não é verdade? E nós temos aqui um predicado que indica estado, que indica qualidade. Olha só esses dois casos, olha só esses casos aqui que nós vamos primeiro reconhecer o predicativo. Mas antes de bem saber sobre o predicado nominal, vamos entender e identificar o predicativo do sujeito? Olha só esses três casos. Primeira oração. Esta figura parece um peixe. O verbo parece liga essa figura a um peixe. Um peixe, gente, está no predicado, mas faz referência ao sujeito. Da mesma forma que ocorre no segundo caso. Meu resultado não é esse. Esse é o elemento ligado pelo verbo ser, flexionado aqui como é, que está para o sujeito meu resultado. Mas por que é predicativo do sujeito? Porque este elemento que se refere ao sujeito está no predicado. Por fim, eu estou feliz. A qualidade de estar feliz faz referência ao sujeito, mas esta parte consta no predicado. Veja só uma coisa que eu quero dizer aqui a vocês. Existe uma ideia de que só o adjetivo é predicativo do sujeito porque qualifica o sujeito no predicado. Isso não confere. Sabe por que não confere? Porque você pode encontrar um pronome demonstrativo na qualidade de predicativo do sujeito. Sim. Você pode encontrar um substantivo na qualidade de predicativo do sujeito. Sim, também. Portanto, vamos desmistificar essa ideia que só adjetivo pode ser predicativo do sujeito. Outras palavras, outros termos morfológicos também podem ser predicativo do sujeito. Aprenderam? Então, se aprenderam, vão identificar com muita facilidade o que é o predicado nominal. Olha só os três casos, exemplos fáceis de aqui de se identificar. Tem verbo de ligação? Tem. Indica estado ou qualidade? Sim, ó, competente, nervoso, feliz. O verbo é de ação, o verbo é de ligação. Ficou muito claro, ficou muito tranquilo, portanto, o núcleo é o nome. Leonardo é competente. É competente, é um predicado nominal. O homem parecia nervoso. Parecia nervoso, em que nós temos um verbo de ligação e nervoso, um predicativo do sujeito, mais um exemplo de predicado nominal. E no último exemplo, Larissa está feliz. Está feliz
é um predicado nominal porque o verbo é de ligação e o termo feliz é um predicativo do sujeito, fazendo clara relação com o sujeito Larissa. Ficou entendido aqui? Olha, eu acredito que nunca mais você vai errar a classificação de um predicado numa determinada prova de concurso. Tenho certeza disso. E agora vamos entender um predicado verbo nominal. Vamos aqui para os passos. Se o verbal tem como núcleo o verbo e o nominal tem como núcleo o nome, é óbvio que o predicado verbo nominal tem os dois termos como núcleos, verbo e nome. Há o que neste predicado? Pode haver um predicativo do sujeito, mas também eu posso identificar neste predicado um predicativo do objeto. Nós já aprendemos o que é um predicativo do sujeito, não foi? Vamos aqui. E vamos entender também o que é um predicativo do objeto. A outra ideia, neste predicado, vai indicar ação, mas também pode indicar uma qualidade, um estado, uma ideia de qualidade do sujeito, porque vai fazer referência ao sujeito, porque tem um predicativo. Portanto, estas são as condições para que nós identificamos um predicado verbo nominal. Preste atenção que também não é difícil. A gerente chamou o funcionário de dinâmico. Primeiro vamos entender o que é um predicativo do objeto. Observe aqui. Quem chama, chama alguém, não no sentido de convidar. Deu para entender que o verbo chamar aqui está no sentido de designar uma qualidade ao termo que é chamado? Olha só, a gerente chamou o funcionário. Se eu encerro essa oração aqui, dá a entender que eu estou convidando o funcionário. Mas a ideia que eu quero construir aqui não é esta. A ideia que eu quero construir aqui é de dar uma qualidade a este funcionário. E é aí em que nós entendemos a razão pela qual existe o predicativo do objeto. É um elemento que caracteriza o objeto, direto ou indireto, por força do verbo. Não é um elemento que caracteriza um objeto qualquer. Vou trazer um exemplo aqui. Eu comprei um carro novo. Novo vai ser predicativo do objeto? Nunca. É um termo que caracteriza carro, é um adjunto adnominal. O verbo comprar não exige aqui na oração que eu coloque uma característica para o objeto que eu exponho aqui nessa oração. Portanto, aí é um adjunto adnominal que nós vamos estudar na próxima aula. Mais adiante aqui, nós ainda temos a aula de termos integrantes, lá na aula de termos acessórios. Mas o que eu preciso que vocês reconheçam é que o predicativo do objeto, ele existe por força da ação verbal ao denominar aqui o objeto direto. Vamos ao outro caso. A população considera a situação controlada. Olha que o verbo considerar aqui é no sentido de avaliar, no sentido de achar. Aqui, ó, a população considera a situação. Mas eu preciso dizer em que estado está essa situação, em que qualidade está essa situação. A oração me obriga. O predicativo do objeto ele é tão obrigatório na oração quanto o objeto direto é obrigatório. Ficou claro aqui? Você deu para compreender o que é um predicativo do objeto? Portanto, vamos agora saber identificar em exemplos o que é um predicado verbo nominal. Portanto, vamos agora reconhecer através de exemplos o que é um predicado verbo nominal. Veja só. No primeiro exemplo, eu trouxe a seguinte estrutura em oração. As mulheres julgam os homens insensíveis. Quem julga, julga alguém. Mas como eu julgo esta pessoa? Com que qualidade eu julgo essa pessoa? Percebe que o verbo julgar também tem essa característica, assim como o verbo considerar, assim como o verbo chamar no sentido de dar um desígnio a este ser. E aqui eu tenho um caso em que o termo insensíveis é um predicativo do objeto, o verbo é um verbo que denota ação, e neste predicado em que eu tenho um verbo que denota ação e um termo que é um predicativo do objeto, nós temos sim um caso de predicado verbo nominal. Portanto, nós temos aqui um verbo e um nome importantes
fundamentais aqui para o entendimento, para o reconhecimento deste predicado. Vamos para o segundo caso? No segundo caso eu tenho, os alunos fizeram o seminário nervosos. O termo nervosos está caracterizando o seminário? Está completando o sentido do verbo fazer? Também não. Percebe claramente que o termo nervosos está qualificando o sujeito alunos, e aí nós temos um caso de um predicativo do sujeito numa oração em que não há verbo de ligação. E aqui, olha só, os alunos fizeram o seminário nervosos, é um predicado do tipo verbo nominal. Ficou claro, minha gente? Eu acredito que vocês compreenderam muito bem. Deixe aqui seus comentários no vídeo, eu acho que isso é bem importante. Coloque aqui algum questionamento, caso alguma regra não ficou muito clara. Eu indico também que você repita o vídeo tantas e quantas vezes isso for necessário. Eu costumo dizer que nós adquirimos muito conhecimento por repetição. A partir daí, vocês vão começar a realizar questões. Usem o vídeo como apoio para que você possa entender cada vez mais. E aí eu espero que você, que aí está do outro lado, tenha gostado da nossa explicação, tudo bem? Deixa aí o seu like no nosso vídeo, comenta aqui no nosso canal, compartilha aí com seus amigos, vamos fazer uma grande corrente, tudo em nome da educação, tudo em nome da nossa língua portuguesa. Espero por você em mais uma aula de análise sintática. E a próxima, já vou antecipando para vocês, termos integrantes na oração. Não é legal?